aqueles espíritos que trabalham, desejam e vibram pelo nosso progresso espiritual, que a paz que eles nos trazem possa ser absorvida por cada um de nós aqui presentes, espíritos encarnados, espíritos desencarnados. Cá estamos com alegria. Eu lembrava de abril e me fotografaram aqui. Quando eu fui olhar a foto depois, eu disse, sou eu. Porque os meus olhos diziam de uma realidade muito delicada que eu estava a passar. Aí, dias depois, passei em outra casa. A dirigente da casa me viu e disse, você como está, Mercedes? Vou fazer uma consulta. E aí fez a consulta, fiz o tratamento. E aí estava na médica há poucos dias, na oftalmologista. E aí, dona Mercedes, como ela está? Como é que a senhora está? Aí ela escuta alguma coisa do espiritismo que a gente joga e ela capta. Aí, algum problema, alguma doença nesses meses antes de vir? Aí eu contei dessa. E ela disse, como ficou boa? Aí eu disse, eu fiz um tratamento espiritual. Ela disse, vá não acreditar. E vá não acreditar. É interessante, né? Mas com alegria a gente volta e respondendo às pessoas que me perguntavam como é que eu estou, graças a Deus estou bem. Graças a Deus. E aqui estamos nós com a incumbência de falar sobre 3 perguntas, contidas elas na parte do capítulo 6 da vida espírita. E o item proposto inicial é a pergunta: lembra-se o espírito da sua existência corporal? Quando eu estava preparando o material, eu pude fazer um comparativo em relação a essa pergunta. Quando a gente vem para cá, né, a gente esquece. A providência divina, a misericórdia do Pai, o amor, faz com que nós passemos por um processo em que, por necessidade de crescimento espiritual, cada um de nós que volta para aquele círculo onde vamos conviver com pessoas com as quais convivemos e às vezes, ou muitas vezes, não convivemos bem, a misericórdia do Pai nos permite o esquecimento do passado. Nos permite. Porque todas as obras espíritas assinalam que para que a gente evolua, para que a gente cresça, a gente volta ao convívio das pessoas que ferimos ou que nos feriram. Quando ferimos e temos certeza, Mercedes, como certeza se há o esquecimento do passado? Mas ficam as predisposições instintivas. Tudo é tão perfeito, tudo é tão coordenado, bem coordenado. Porque o esquecimento total é uma medida importante. Mas existe nesse esquecimento situações porque muitas pessoas dizem assim, como é que eu vou evoluir, como é que eu vou crescer se eu não me lembro daquilo que fiz? Mas a gente é assinalado pelas predisposições instintivas, pela consciência e as predisposições instintivas. A gente não sabe porquê, mas a gente capta que com determinadas pessoas tivemos dificuldades. Essas pessoas, por seu lado, também passam pelo mesmo processo. E imaginemos a gente vivendo dentro de um lar, onde a gente tivesse com detalhes, aquela informação de que ferimos alguém, ou que fomos feridos. Percebam a dificuldade. Assinalados, muitas vezes a gente vive, apesar do esquecimento do passado, por complexos de culpa. Pessoas que se submetem a outras pessoas, seus parceiros de afetividade, e assinalados por um processo de culpa, muitas vezes deixam que essa pessoa, muitas vezes vá além
no sentido de que elas, muitas vezes, do ponto de vista até emocional, nos exploram e a gente aceita. Aceita por quê? Às vezes por conta da consciência de culpa. Aceita por quê? Então, no mecanismo da justiça divina e do amor do Pai e da misericórdia dele, existem esses dois verbos que vão ser muito bem lembrados no dia de hoje. O verbo esquecer, o verbo lembrar. Quando aqui chegamos, por esses motivos que eu disse, a necessidade de a gente não ter uma percepção nítida do que fizemos e do que foi feito conosco. Aqui e acolá flechas. Aqui e acolá flechas. Certa feita, eu que sou mãe de 3 filhos, um dos filhos meus me disse: mamãe, eu sou assim com você porque você me matou noutra existência. 7 aninhos. Aí fiquei naquela dúvida. Será porque o continuado das informações sobre reencarnação, ele, para fazer chantagem comigo, ele usou contra mim? Ou, na realidade, aconteceu? Fui iluminada pela resposta na hora, a resposta que deu: mamãe deve ter feito, morto. Você está com essa visão, essa certeza? Porque ele pegou, disse, inclusive, pedir a parceria do pai para justificar o que sentia. Aí eu disse: mamãe pode ter feito isso, só que nesta encarnação eu te dei o teu corpo. E tenho certeza que estou trabalhando para te dar o melhor. Aí se você não aceitar, o problema vai ser seu. É claro que eu fui visitada por uma dúvida incrível. E tentei perguntar, inclusive, a Raul Teixeira, num evento que teve lá em Rio Grande do Norte, ele estava lá em Natal, contei o problema a Raul. E aí Raul, em resposta, me disse: para este filho, mais amor. Preciosa orientação. Só que Mercedes, com pouca maturidade espiritual, à época que aconteceu isso, eu achei que amor seria dar sim, em muitos momentos e mais momentos. Por quê? Porque eu tinha um débito para com ele. Só que, submetida a essa situação emocional, em muitos momentos eu dava assim, não, e não. E um dia, fazendo palestra em Surubim, nunca esqueço disso, uma amiga, trabalhou lá na federação com a gente, Simone. Aí, troca de conversa, Simone disse: Mercedes, desculpa eu dizer, está faltando disciplina. Esse amor tem que ser dosado com a disciplina. Peguei a informação de Raul, joguei a de Simone, comecei a mudar. Comecei a dar não, porque era preciso, né? Só o sim não educa. Aí, depois disso, era um dia das mães, eu nunca esqueço e sempre registro, já devo ter contado aqui. Saí com o esposo, fomos fazer uma compra, quando eu voltei tinha uma carta para mim, um buquê de rosas vermelhas em cima da cama. E ele fazia uma retrospectiva da vida dele junto a mim. E ele dizia: mamãe, você gestou, aí transformou em dias os 9 meses de cada gestação. Você é uma pessoa que faz feliz meu pai. Você é uma pessoa que muitas pessoas gostam de ouvi-la. E aí, ele, depois de tudo que anunciou, ele disse assim: hoje eu tenho orgulho de dizer que você é minha mãe. Hoje eu tenho orgulho. Fiquei tão emocionada que eu digo a vocês, foi um dos maiores presentes que nessa existência eu recebi. Um dos maiores presentes. E aí, depois disso, né, eu fui conversando com outro palestrante também muito querido nosso, e pessoa de alta visão na área também psicológica, Alberto Almeida. Ele disse: você resgatou um problema. Você conseguiu resgatar. E aí nós continuamos a nossa caminhada. É claro que aqui e acolá a gente percebe. E a relação, ela foi, acredito sim, não sei se na proporção que ele disse, mas que marcada por dificuldades relacionais.
Mas muitas vezes quando ele diz, quando eu não faço bem com você, eu me sinto mal. Eu já me sinto mal. Então percebam, isso é uma vivência que eu trago, porque eu acho que ela pode ajudar cada um de nós. Se a gente tivesse a nítida certeza, processos muito mais difíceis seriam vivenciados nas nossas vidas. Então fica aquele pensamento, aquela dúvida que algo não foi feito correto, mas com muita sabedoria assim foi feito ou é feito. Quando a gente volta para o mundo espiritual, já o processo vai requerer e pedirá para cada um de nós espíritos ao voltarmos que nos preparemos para continuar a jornada. Porque a gente sabe que ao cabo de 50, 60, 70, 80, 90 anos, muitas vezes a gente dá-se conta que não foi suficiente para que a gente realizasse aquilo que prometeu. Não é? Então, aí o processo é inverso. Lá é importante que a gente lembre. E a gente vai deixando, depois que sai do processo de perturbação espiritual, porque depois aqui é indagado se a gente se recorda de forma rápida, e a resposta é gradativamente. Mas é importante que haja de se recordar, porque novos projetos precisam ser realizados. E a gente deve tomar ciência daquilo que foi feito, daquilo que não foi realizado. E acredito eu, sem a menor sombra de dúvida, que para cada um de nós que já abraçamos a doutrina espírita, essa volta poderá ser mais acrescida de responsabilidade e até cobranças, porque conhecemos a doutrina espírita. E aí, em outros momentos reencarnatórios, poderíamos não ter conhecido. Hoje já conhecemos. Então, é diferente quando a gente cai e a gente não sabe. E quando a gente cai sabendo, a responsabilidade de cobrança é maior. Então, Allan Kardec indagou: lembra-se do espírito da sua existência corporal? Lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na Terra. Recorda-se do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo. Nesse sentido, seria algo que a gente fez que não foi tão grave, mas que a gente deu tanta importância, que a gente sofreu, que a gente deixou de realizar. Muitas vezes poderemos rir sim, pensando como fomos bobos, como fomos tolos de ter dado tanta atenção a determinado detalhe, que o espírito começa a vislumbrar que não era de tanta importância. Né? Aí a gente vê que tolice que a gente fez. Quantas animosidades criadas, porque a gente se fixa numa ideia cristalizada, a gente não muda essa ideia, e aí a gente vai desperdiçando tempo de construir. Tal qual o homem que chegou à madureza e que ri das suas loucuras de moço, ou das suas puerilidades da meninice. Então, o processo é lembrança agora. Aqui na Terra, esquecimento. Lá, lembranças. A questão 305, Allan Kardec indaga: a lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? Resposta: não, vem pouco a pouco. Qual a imagem que surge gradualmente depois de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. Então, essa lembrança não é total. Não é total. Aos poucos nós vamos nos lembrando. No Céu e Inferno tem um capítulo chamado O Passamento, onde Allan Kardec detalha os passos que se dão após o desencarne. Né? No momento do passamento, em que a alma muitas vezes perde a consciência daquilo que está acontecendo, muitas vezes ela nem percebe o seu último momento, porque entra num processo de inconsciência.
E depois vem o que ele denominou o processo da perturbação. A perturbação é o tempo dedicado, ou que se dedica, não, que o espírito passa por ela. É um tempo que a gente não pode dizer pré-fixado. Existem espíritos que tão logo chegam ao mundo espiritual, com questão de horas, a perturbação passa. Perturbação nesse sentido de não saber onde está, qual é a sua real situação. E aí, para vestirmos a palestra, nós fomos nos lembrando dos relatos do livro Céu e Inferno. Esses relatos nos trazem, com riqueza de detalhes, como esse processo se dá. Esse processo de tomar consciência de tudo que foi feito lá atrás. E aí, de uma forma muito didática, Allan Kardec nos apresentando as situações diversas, porque os espíritos, eles demandam o mundo espiritual e eles vão aportar em regiões diferentes, em situações conscienciais diferentes. Aí Allan Kardec primeiro elencou a situação dos espíritos felizes. E eu sempre tenho um carinho especial, acho bela a narrativa que ali foi colocada sobre a situação de Sanzon, amigo de Allan Kardec. O que é que movimentava os sentimentos de Sanzon em relação à próxima partida? Ele fez um pacto com Allan Kardec. E nesse pacto eles dois combinaram que se um dos dois fosse primeiro, que voltasse para dar notícias. E ali, esse acerto foi feito 8 horas após o desencarne de Sanzon. Ele era senhor da situação. 8 horas. O corpo ainda não havia sido enterrado. E no pacto havia o pedido de quem chegasse lá primeiro, dissesse como foi que se dera a passagem. E ele diz que aquelas dores que ele sentia já não representavam mais nada. Nada. E Allan Kardec lhe indaga se ele quer que seja dita uma mensagem para os filhos que ali estavam. O receio de que talvez as pessoas não entendessem aquela mensagem, não aceitassem. Ele disse, não, é bom que seja realmente apresentada a situação, para que eles possam ter ideia da realidade da vida espiritual. Fostes tão sofredor que podemos, penso eu, perguntar, como vós vos achais agora? Senti ainda as vossas dores, comparada à situação de hoje, 42 dias atrás, que sensações experimentais? A minha situação é bem ditosa. Acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós. Nada mais sentindo das antigas dores. Ao fim de quantas horas recobraste a lucidez dos teus ideias? Ao fim de 8 horas. Estou forte e robusto, em uma palavra, estou transformado. Que efeito vos causa o corpo aí ao lado? Meu corpo, pobre e mísero despojo, volve ao pó e eu guardo a lembrança de todos que me estimaram. Deixo essa pobre carne decomposta, morada que foi do meu espírito, provação de tantos anos. Obrigado, mísero corpo, pois que purificaste o meu espírito. O meu sofrimento 10 vezes bendito deu-me um lugar bem compensador. Aí é aquela pergunta, quase no final eu estou passando por cima para a gente avançar no conteúdo. Allan Kardec indaga, tu tens notícia do que pretendo ler sobre a vossa campa? Sei, meu amigo, porque tanto vos via ontem como vos vejo hoje. Então ele sabia o que Allan Kardec estava pensando. Grande é a minha alegria. Obrigado, obrigado. Falai.
Falai para que me compreendam e vos estimem. Vos estimem por conta da doutrina que ele apresentava, né, da continuidade da vida. Falai, pois que para que os incrédulos possam ter fé a Deus. Falai, coragem e confiança, e oxalá meus filhos possam converter-se a uma crença sacrossanta. Então, os espíritos, eles lembram. Lembram não inopinadamente, não rapidamente. E como é que se opera essa mudança de um para o outro espírito? De acordo com o grau de evolução espiritual. O gênero da morte também flui no estado de perturbação. Uma pessoa que vai tendo uma doença que a leva à cama durante muitos meses, ela já vai sendo preparada para a realidade que viverá. Né? Aquele que desencarna por conta de um acidente, estava muitas vezes no vigor das suas forças, o despreendimento do perispírito ao corpo tem dificuldades para se dar, dependendo, aí também ressaltemos a questão da evolução espiritual, porque dizem em narrativas e relatos dos espíritos que quando ocorre um acidente, acorre um grande número de espíritos para ajudar, mas a situação de cada um, o acidente é o mesmo, mas a diferença se faz por conta da evolução espiritual de cada um deles. Então nós vamos encontrar, em contrapartida, a lembrança, a lucidez pela qual alguns espíritos chegam a passar. Diferentemente disso, nós nos lembramos do livro Os Mensageiros. E aí, André Luiz, a gente sabe que ele viveu as experiências no nosso lar e, posteriormente, ele se agregou à tarefa junto com os mensageiros. E ele recolheu uma vivência quando ele foi visitar um posto de serviços bem próximo à Terra, chamado Campo da Paz. E lá, e lá André Luiz, ele viu uma situação que o deixou muito assim impressionado. Uma quantidade enorme de espíritos, na narrativa diz 2.000 espíritos, vivendo em estado de sono, deitados a dormir. E André Luiz se espantou. 80 enfermeiros ali supervisionando aquele local onde estavam esses espíritos a dormirem. Na visão de um espírito amigo de André Luiz, aqueles corpos pareciam fetos espirituais, porque estavam em estado de feto, ali sem ter noção do que estava acontecendo. Um outro espírito disse, é a morte depois da morte. Porque eles ficaram em estado de sono, alguns com uma fisionomia alterada, porque nesse sono, pesadelos. E André Luiz relata que ali os 80 enfermeiros que estavam a trabalhar percebiam que do quantitativo de 2.000, só 400 estavam começando a recuperar a possibilidade de sentir, saindo desse estado de uma verdadeira hibernação. Então há espíritos que demoram. E André Luiz ficou curioso, porque esses espíritos assim ficavam. Por quê? Eram espíritos que não se envolviam com nada no trabalho do bem. Espíritos que não acreditavam na vida pós-vida. E que não fizeram nenhum esforço, passaram pela Terra, e nenhum esforço para se agregar ao trabalho do bem. Como vocês, mas também os nossos irmãos evangélicos. Sim. A minha família, eu sou do interior, e a minha família, praticamente 80% são evangélicos. E eles têm a convicção de ficarem com
dormir no Senhor, É porque eles acreditam no juízo final, né? Aí eu já li também, na doutrina espírita, que isso acontece realmente, eles ficam dormindo mesmo. No livro Os Mensageiros a gente tem. Existe uma prece que é muito bonita. É um dos capítulos aqui do livro Os Mensageiros, a prece de Ismaia. É uma prece linda, Ismaia pedindo a Deus e ajudasse aqueles espíritos, porque uma quantidade enorme de tempo significa o quê? Que aquele espírito parou, não é? Estacionou. Então, enquanto os outros, gente, estão programados de uma forma rápida para voltarem, eles ficavam lá. E a gente vai dando conta, quem participa de reunião mediúnica, quantos espíritos, quando chegam às reuniões mediúnicas, eles não têm ideia que desencarnaram. Não tem. E através do choque anímico, né? Aí eles percebem a realidade. Então, cada espírito passando por uma consequência daquilo em que pregou o seu tempo aqui na Terra. E existe também relatos na nossa rica literatura espírita, e muitas vezes quando o drama consciencial é muito grande e a cobrança muitas vezes é tão grande ou maior, o que é que a espiritualidade faz? Planeja rapidamente uma reencarnação para que aquele espírito não tem nem condições de se dar conta dos danos que realizou. Aí a organização faz com que eles reencarnem rapidamente, porque eles não suportariam dar-se conta do prejuízo espiritual que, com as suas últimas reencarnações ou reencarnação, ele fez acontecer. Então, tudo é muito delicado e proporcional. A gente tem essa certeza que tudo funciona por questão de mérito, por questão de verdadeiramente o espírito está em curso numa situação, não porque a providência, a misericórdia divina favoreceu determinado espírito, porque é, por exemplo, espírito, então a gente não pode sonhar nessa possibilidade, porque a gente já conhece que lá a gente vai estar muito bem. Ninguém sabe como a gente vai chegar. Quando a gente pega uma outra comunicação aqui de espíritos em condições medianas, nós vamos encontrar o espírito José Brei. Eu acho muito interessante, e sempre quando eu posso eu trago a narrativa desse espírito, quando uma netinha procura saber, vovô, como é que você está? Não tão bem como eu gostaria de estar. Mas você sempre foi bom na Terra. Existe uma diferença da bondade avaliada pelos homens e a bondade tal qual é vista por Deus. E ele se queixava porque ele não fez o bem que poderia ter feito. Não fez. E às vezes faz um bem para mostrar que está fazendo. Outro dia eu conversava com uma amiga lá no centro. Aí ela disse, Dona Mercedes, quer dizer que não, mesmo realizando as atividades, aí eu disse sim, porque não é o realizar, é o como realizar. Como você realiza é que vai fazer a diferença. Porque às vezes você faz para cumprir tabela. Por obrigação. Às vezes você faz para se destacar, né? Às vezes é a vaidade, às vezes é o orgulho. Mas nem sempre é como a gente deveria aquela tarefa fazer. E os deslizes que a gente cai. Meu Deus, às vezes eu fico a imaginar, eu ia fazer uma palestra, um trabalho que eu faço lá em Carpina, que é Educação dos Sentimentos, quinta-feira passada. E o livro que eu peguei, inclusive eu comprei aqui, Educação do Desejo, e fui mergulhar na questão do desejo.
desejo é diferente de necessidade. Nós temos necessidades que precisamos, são necessárias que realizemos para ficar bem com as necessidades que a gente tem. Aquela pirâmide das necessidades. Primeiro seriam as necessidades básicas, da sobrevivência, do comer. Depois viria aquela necessidade do abrigo, uma questão de segurança, você ter algo, algum local para dormir, para viver. Depois viria a necessidade de se sentir aceita pelo grupo onde você vive. Depois viria a necessidade do afeto, da estima, da amizade, do amor. E por fim, a necessidade da autorrealização. Essa pirâmide foi feita por Abraham Maslow. As necessidades básicas que o ser humano tem. Mas ao lado das necessidades a gente tem desejos, que às vezes não são desejos tão bons. E por conta desses desejos que a gente quer de todo jeito realizá-los, a gente muitas vezes padece. Aí estava me preparando para ir fazer esse trabalho, tomando banho, pensei, meu Deus, quantos desejos são indevidos. E quantos desejos, quando a gente não os consegue realizar, a gente se critica, a gente se maldeja, a gente se revolta, a gente se magoa. Aí eu pensei, já era perto de 6 horas da noite, eu disse, quantas pessoas desejaram um prato de comida hoje e não tiveram? Quantas pessoas desejaram ter um prato de comida e não tiveram? Então, eu acredito que esse acréscimo de conhecimento, de informação, de orientação que a doutrina espírita nos passa, nem sempre vai nos dar lá uma boa paz de consciência. Nem sempre. Não teremos dificuldades, acredito eu, de saber que a gente está deixando a Terra. Não, acho que não teremos. Mas como a gente vai estar lá, é que vai fazer toda uma diferença da maneira como nós vamos nos sentir. Para isso foi criado até o nosocomio, né? O Hospital para Atendimento dos Espíritos. A literatura espírita também nos passa essa informação, né? Como os espíritos estão desencarnando. Muito bem. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa, já dissemos. Questão 306. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida, apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo, lembra das coisas de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra com o espírito errante. Aí eu me lembrei da situação do suicida. O suicida, ele, na sua existência, ele deve ter passado, como todo espírito passa, por muitas experiências. Mas qual vai ser a lembrança maior? Ele não vai ter tempo nem de ficar pensando, ele vai viver uma realidade muito forte em decorrência do ato que ele praticou. Porque vai ser tão forte essa realidade, primeiro porque o desligamento do perispírito ao corpo físico demora, é mais demorado, é muito mais demorado. Então, qual é a realidade que vai falar mais forte? Aquela realidade que determinou a situação do espírito na erradicidade. Ele vai se lembrar. Como aquele exemplo daquela senhora do livro Martírio dos Suicidas, em que é aquela pobre quitandeira que trabalhava para sustentar uma prole grande, marido viciado no álcool. O que ela trazia de casa em dinheiro ele gastava no vício. Determinado dia ela diz, não dá mais.
E ela se decide que naquele dia ela poria fim ao seu existir. Morava perto de uma linha do trem, e o trem, ela programou que seria ali, a morte seria pelo trem. Jogar-se-ia debaixo do trem. Quando ela acionou a lei da gravidade, ela começou a ter remorso, mas a lei foi mais forte, né? A lei física da gravidade, porque ela se jogou. Ao se jogar, ela foi esmagada pelo trem. Ela foi pensar em quê? Chegam os filhos correndo. E cadê mamãe? Cadê mamãe? Então, isso vai ser uma ideia muito forte, uma lembrança muito forte. Não vai pensar em outra coisa, não. Vai ser porque eu não fui forte. Porque agora a situação fica irreversível. Como é que eu vou estar junto dos filhos? Via-os a sofrer, mas nada podia fazer. Então aquela lembrança vai ficar muito gravada na mente daquele espírito. Então a gente vai se lembrar mais daquilo a quem a gente deu muito significado, que foi muito significativo para a gente, e inclusive que foi o fator que determinou o nosso estado atual na erraticidade, como espírito errante. E aí o processo de consciência é ativado. E é importante que seja ativado, mesmo que haja sofrer, porque existe uma lei chamada progresso. A gente precisa evoluir, a gente precisa crescer. E a gente tendo essa lembrança, essas recordações passadas, o planejamento todo ele vai ser calcado de acordo com a nossa necessidade, né? Mas lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que dela resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreende-se, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que ele não lhe dará importância. É como a gente, muitas vezes a gente passa por determinadas questões e situações, a gente passa um tempo imenso valorizando. Vida de casal, vida de pessoas que estão ali ligadas por vínculos afetivos. Quantas vezes, até mais do que com outras pessoas, a gente se chateia? Porque existe envolvimento ali, existe muitas vezes doação, denúncia, afetividade. E quando não existe reciprocidade, e quando não existe reconhecimento, quantas vezes a gente sofre? Né? Quantas vezes? Mas existem coisas sábias que acontecem na nossa vida, ditas por pessoas com as quais a gente convive. Eu novinha fui morar no Espírito Santo, lá em Vitória. E longe da família, né? E não tinha essa facilidade que hoje temos com os celulares. E uma amiga muito querida, ela dizia para mim: Mercedes, não vá dormir com raiva do seu marido. Eu achei tão significativa a frase. Não vá. Porque às vezes, gente, não é só uma noite que a gente passa com raiva. Aí a gente alarga. A gente alarga, né? E a gente não tem controle de nada. A gente não tem controle de nada na vida. Eu fui fazer uma palestra em Carpina no mês passado e meu esposo, ele ia receber um dinheiro de alguém que estava querendo pagar-lhe de uma compra de um animal que ele vendera. Chegamos em Carpina tarde, já passava de 6, a palestra seria às 7. Aí a pessoa disse assim: venha pegar o dinheiro. Aí ele disse: não, deixa para amanhã, eu não vou hoje não, porque acabamos de chegar, não sei se dá para o centro. Dia seguinte, 6 horas da manhã, a gente acorda com a notícia: morreu o rapaz. O rapaz morreu. Aí a filha disse: olha, seu Nivaldo, papai morreu de madrugada. Isso só para dizer que a gente não controla nada, a gente planeja. A gente pensa que tem todo o tempo do mundo para realizar aquele projeto. E seguinte, 6 horas da manhã. Mas a dignidade do rapaz era aquela pessoa honesta, digna. Seu Nivaldo, qual é o valor? Aí ele disse:
Aí ela disse assim, venha pegar que está aqui separado. A dignidade que ele passou para a família. Ensinou os filhos. Que coisa bela de dele. Ela disse, venha que o dinheirinho está aqui separado. Eles se viram mal que ia agora de manhã cedo pegar esse dinheiro. Venha que a casa vai ser muito visitada hoje. E a gente quer passar logo ao Senhor aquilo que é seu. Existem histórias muito bonitas, gente. Mas existem muitas histórias em que a gente vê que a gente poderia ter feito bonito e não fez. Fui visitar o Centro Espírita Amor e Caridade ali na Torre. O centro está todo refeito. É uma beleza o centro. E a menina me dizendo como tinha sido difícil a obra de realizar a reforma. Os impedimentos, a questão dos documentos, a legalização do terreno, que havia sido uma doação de uma pessoa que já tinha morrido. E eles pensavam que ia ter dificuldades de passar por esse item aí, para cumprir aquilo que a lei pedia que cumprisse. Os filhos da pessoa que doou o terreno, que doou a casa, que agora estava derrubada, e ali foi edificada uma nova casa. Sabe o que os filhos responderam? Faremos tudo o que for preciso, pois esse é o desejo de papai. Oh, que bênção. Em plena torre, gente, ali é uma área super valorizada. Exato. Porque na UR3 existe um centro fechado, porque a família não continuou a doação, não deu. Nem vendeu, nem fez nada e está lá o centro fechado. Pois é, então a gente vê um espírito como esse, em observando, eu chego a me arrepio, observando a dignidade, a ética dos filhos, ele vibra de felicidade. Porque o honesto vai defender ainda do outro lado a honestidade. Aquele outro que o foi de forma diversa, vai sofrer na erradicidade dos frutos da semente que na terra plantou. Então vai se lembrar, eu acho, resumindo, vai se lembrar daquilo que André Luiz fala no livro Ação e Reação, o desejo central. Então a gente vai se lembrar mais das coisas que nós nos apegamos, dos afetos que nós deixamos. Quem lembra André Luiz? Eu quero ver Zélia, né? Porque serão os nossos focos ao chegarmos lá. E é claro, muitas coisas que aqui a gente dava um valor imenso, é possível que a gente chegue lá e veja a relatividade de tudo aquilo que a gente sempre vê. E por fim, a 306A, mas se eu quisesse, poderia lembrar-se delas, porque anteriormente foi dito que se lembra daquilo que mais se prestou atenção. Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não faz, porém, desde que não tenha utilidade. É aquele pensamento que às vezes chega na gente, a gente diz, não, vou passar, vou pensar outra coisa, isso não me faz bem. E quando a gente faz isso, a gente tem resultado, né? É só desejar fazer. Então que possamos, amigos e irmãos, né, valorizar esses processos grandiosos, não só de lembrar, mas também de esquecer. E aí a gente pode alargar, lembrar das coisas boas, lembrar das coisas dignificantes, lembrar das nossas tarefas, das nossas responsabilidades, lembrar de dar mais afeto e esquecer o que não existe. Tudo que não nos dá paz, que não nos faz bem. Muita paz para todos.